Será que você já passou da idade de aprender línguas? Você que tem aí 30, 40 ou 50 anos e talvez sente necessidade de aprender inglês ou outro idioma para aprender para alguma oportunidade que você tem, nesse vídeo eu vou lhe mostrar pesquisas recentes sobre esse assunto e para ver se você vai ficar mais tranquilo, mais preocupado. E eu tenho certeza que você vai ficar mais tranquilo com o que eu vou trazer. E também esse vídeo é relevante devido ali a o meme, né, do juiz que viralizou aí o William Sampaio na Copa, falando o inglês dele, que talvez ele aprendeu depois de adulto. O que ele fala é after review, após revisão, attacker number 11, o atacante número 11, commit serious foul play, cometeu uma falta séria, and arm direct to the face of the defender, e braço direto na face do defensor, decision, direct free kick, red card. Decisão, tiro livre, né, chute livre, e red card, cartão vermelho, a expulsão do jogador. Então, nesse vídeo eu vou lhe mostrar um pouco sobre o que é chamado de período crítico. Tá? Período crítico, que é um conceito que foi popularizado lá em 67 através de uma pesquisa, e esse conceito, através dessas pesquisas, revelou que existia um período crítico ali da parte da adolescência em que a habilidade da pessoa aprender uma língua caía drasticamente. Né? Mas pesquisas muito mais recentes têm mostrado resultados muito animadores, né, para muitas pessoas. Então, por exemplo, aqui nessa outro quadro que eu vou lhe mostrar, você consegue ver aqui, olha, uma pesquisa de 2018, onde National Library of Medicine, esse é o PubMed, né? Se você não está familiarizado com sites de artigos científicos, esse é um dos mais famosos, né, populares, que disponibiliza aí artigos gratuitamente, pesquisas científicas. Essa é uma pesquisa de 2018 e mais de 669 mil participantes, então como ele diz aqui, massive, unprecedented size, de tamanho sem precedentes, né? Então a pesquisa foi realmente muito bem feita. Esse é o problema de algumas pesquisas, elas não são tão bem feitas para trazer um resultado realmente tangível, né, para um determinado tópico. E, em resumo, essa pesquisa mostrou que a idade limite, vamos dizer ali, o período sensível, crítico, onde a capacidade de aprender línguas começa a diminuir, é essa idade dos 17 anos, e que a idade ideal seria a pessoa começar ali, olha aqui é o resumo do Google Gemini, a extensão do Google Chrome, nova, recém-lançada aí, né? Ele lê a página e resume. Então, 10 anos de idade seria a idade ideal, né, para uma pessoa começar a aprender uma língua, porque ela vai precisar de cerca de 10 anos para atingir a maestria na língua, 10 anos de exposição constante. Se ela começa com 10 anos de idade, ela vai até os 20, tendo essa exposição num período especialmente bom para o cérebro absorver língua e ter uma capacidade de soar como nativo. Com certeza o árbitro William Sampaio aprendeu ali por causa dessa novidade de falar inglês da Copa, né, que lançou aí recente, e ele aprendeu agora. Talvez ele não teve uma experiência com inglês quando era mais novo, né? Então é isso que a pesquisa mostra. A pessoa não consegue ficar tão fluente ou tão parecida assim como um nativo depois da partir dessa idade, dá muito mais trabalho, né? Salvo exceções, né, como sempre, mas no geral a habilidade cai drasticamente. E fala-se não só a língua como a questão da pronúncia, mas também as habilidades de aprender a gramática, a estrutura da língua. Por isso, talvez você sente tanto, que está se esforçando tanto, né, para aprender uma língua, além, é claro, da falta de conhecer métodos, de identificar se esses métodos seguem os princípios para aprender línguas. Que, aliás, é sempre bom mencionar, né, eu gosto sempre de trazer aqui, que é o que está envolvido em você aprender línguas. São basicamente, essa é a frase, eu estou sempre na busca, né, da frase, que resume. Então, aparentemente, né, me parece que essa frase, se você tiver alguma opinião, algo a acrescentar, eu com certeza vou mudar essa frase com o tempo, mas para aprender qualquer idioma você precisa basicamente ler e ouvir trechos de conteúdo parcialmente compreensíveis todo dia, de forma repetida por alguns minutos.
Então, você precisa de repetição, você precisa de métodos. E você pode usar conteúdos. É o que, como e quando. O que, como e quando, né? Você vai usar conteúdos, que vai ser do seu interesse. Você vai usar métodos sobre esses conteúdos, que é o como. E o quando é o dia e hora que você vai fazer todo dia essa prática. E lugar também, né? Talvez para criar o hábito é mais fácil quando tem um lugar também definido. Tá bom? Então, em qualquer idade, tá? Inclusive, esse é um dos pontos, né? A pessoa que passou desse período chamado crítico ou sensível, ela precisa de mais esforço deliberado. Daí isso explica por que as pessoas aprendem assistindo filmes, séries, desenhos e coisas assim, especialmente quando são jovens, né? Porque não há um esforço deliberado para aprender línguas. Eles estão num período sensível, muito bom de aprender línguas. Então, a criança, o jovem, fica ali assistindo por muito tempo, ele tem esse tempo. E ele muitas vezes tem uma certa compulsão, né, de que ele gosta de ficar ali muito tempo, assistindo em casa, coisas na televisão, na internet, que ele gosta. E ele acaba aprendendo. E as pessoas se perguntam, mas como que ele aprendeu só assistindo? Porque ele estava no período ideal. E ele gastou bastante tempo, por muitos anos, fazendo aquilo. Passou desse período, né, dos 17,4 anos de idade, que é o resultado da pesquisa aqui, de 2018, agora a pessoa precisa fazer um esforço consciente para ela realmente fazer progresso naquela língua. Esse esforço consciente, deliberado, vai envolver tomar medidas pensadas, estratégicas para o adulto se planejar, né, tanto para encaixar na sua rotina, como para usar os métodos em si que vão realmente ser de ajuda. Agora, o quão proficiente a pessoa pode se tornar, né, começando depois dessa idade, né? Então, o tempo de exposição, 10 anos, aprendizes adultos aqui ainda conseguem aprender rápido e utilizar estratégias conscientes, mas raramente atingem a proficiência perfeita, o que é chamado na pesquisa de Ultimate Attainment, devido ao encerramento do período crítico. Então, raramente, né, não é nunca, mas raramente atinge a proficiência perfeita. E, aliás, a boa notícia é que você não precisa buscar a proficiência perfeita. A maioria das pessoas que estão buscando, precisando aprender inglês, não precisa. Porque o que você precisa é basicamente um inglês talvez ou de sobrevivência, que eu detesto esse termo, mas às vezes ele se aplica, ou o inglês funcional, também um termo que eu acho que pode soar desmotivante, né, desmotivador para quem está querendo aprender uma língua, mas também se aplica em alguns casos. Mas você precisa ser capaz de usar a língua de forma a se comunicar, a ser compreendido e compreender. E isso não precisa ser proficiência completa para conseguir fazer isso, mas você precisa de métodos que vão realmente lhe ajudar a chegar nesse nível, chegar nesse ponto, a fazer um progresso real. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe animado, né, a conhecer métodos, a investir ainda no seu inglês ou no idioma que você quer aprender, a saber que é possível sim, mesmo que você tenha já passado um pouco ou muito do período crítico, né, para aprender línguas, e mesmo que seu tempo seja pouco também. Então, eu lhe convido a se inscrever no canal para você conhecer mais de métodos, a seguir a página, né, dependendo de onde você está vendo esse vídeo, e saber mais informações aqui no link. Inclusive, se eu lembrar, vou colocar o link aqui desse artigo que foi a fonte desse vídeo. A Critical Period for Second Language Acquisition.